Queridos, hoje eu quero iniciar aqui deixando uma reflexão que esses dias Deus tem falado muito ao meu coração através dessa palavra, que é a história de um homem na Bíblia que a gente quase não conhece, que é a história de Jabes. Alguns chamam Jabez, outros chamam Jabes. A história de Jabes é uma história interessante e eu acho que você vai se identificar. Talvez você nunca nem ouviu a história dele, ou se já ouviu, foi alguém fazendo uma citação. Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo número 4, e o versículo de número 9 e 10. Eu preguei recentemente essa mensagem, a história de Jabes, e é uma das palavras que tem chamado muito a minha atenção. Você pode compartilhar aí com seus amigos também. Eu vou deixar salva essa live, certo? Como eu disse, vamos iniciar uma série de lives, de mensagens, reflexões, e vamos alcançar muitas vidas através da palavra. A história que eu quero deixar para você aqui, nessa manhã, para você iniciar o seu sábado debaixo da bênção de Deus, e também serve até para o seu ano. Você que projeta o ano, se você tem projetado o seu 2024, não deixe de fora essa história. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Inclusive, estava vendo agora recentemente um livro escrito sobre Jabes, e a escritora desse livro diz que milhares de pessoas nos Estados Unidos aplicaram a oração de Jabes na sua vida e todas as áreas da vida foram mudadas. Não que seja uma mágica, né? Aplicaram biblicamente falando. Você fazer essa aplicação, você vai ver. Primeiro livro das Crônicas 4, versículo 9 e 10, fala o seguinte: E houve um homem chamado Jabes, que foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. O texto encerra dizendo assim: E Deus atendeu a oração de Jabes. Isso aqui é fantástico. Primeiro, se você observar o contexto, o primeiro livro das Crônicas inicia mostrando algo interessante. 9 capítulos só de genealogia. O que é genealogia, Francisco? Genealogia é aqueles textos chatos da Bíblia que ninguém quer ler. Porque é só assim: fulano gerou fulano, que gerou Deltrano, que gerou Cicrano. Sabe? Genealogia é uma das coisas que mais faz a pessoa desistir de ler a Bíblia. O cara tá lendo a Bíblia lá de boa, de repente chega 9 capítulos de genealogia, só descrevendo quem gerou quem, que gerou quem, etc. É claro que a gente lendo a Bíblia, a gente que tá, somente nós que somos muito, muito práticos e já queremos trazer uma mensagem pra gente logo, a pessoa que vai ler a Bíblia e encontra genealogia na Bíblia, não faz sentido. Qual é o sentido de ler genealogia, né? Inclusive, é comprovado que as pessoas, quando iniciam o ano, né, e começa aquele projeto de ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Aí ela começa lendo Gênesis, aí vai toda a fé. No mês de janeiro, Gênesis. Em fevereiro, consegue mal ler Êxodo, mas quando chega o mês de março, e chega no livro de Levítico, sacrifício, morte de animal, sangue para todo lado, e aquela questão toda dos sacrifícios, a pessoa desiste. Aí, se ele sobrevive o livro de Levítico, ele ainda vai mais um pouquinho. Mas é comprovado realmente que quando chega no livro das Crônicas, quem conseguiu sobreviver e passou Samuel, o livro dos Reis, mas quando chega nas Crônicas, 9 capítulos só de genealogia, aí ninguém resiste, aí as pessoas desistem. Então, é interessante você ler aqui a genealogia. É claro que tem várias razões a genealogia. Uma delas é mostrar desde a origem até Jesus, o plano da salvação estabelecido, a cronologia do plano da salvação através das pessoas.
O povo de Israel valorizava muito a genealogia também devido, através da genealogia, eles terem toda a identidade do seu povo, a identidade histórica. Eles valorizavam muito isso. A gente não valoriza muito a questão dos nossos ancestrais, mas eles valorizavam isso. E você vai ver que Esdras, que escreveu o livro das Crônicas, quem escreveu esse livro foi Esdras, e Esdras, ele valoriza muito as genealogias devido às genealogias revelarem a identidade de quem era quem ali em Israel. Por exemplo, os sacerdotes tinham que saber a linhagem deles e de onde eles procedem para realmente servir no santuário. E sucessivamente. Então, as genealogias tinham várias, vamos dizer assim, importâncias, né? Então, quando você vai lendo o livro das Crônicas, as genealogias, e é só a descrição de fulano que gerou Deltrano, que gerou Ciclano, que negócio todo, de repente você se depara no capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas com a história de Jabes. Isso é que é fantástico, a história de Jabes. É que quando, no meio das genealogias, o Espírito Santo para as genealogias. Era uma regra. Não se paravam a genealogia para contar a história da pessoa. Simplesmente se descrevia quem gerou quem e acabou. Mas o Espírito Santo resolveu honrar Jabes, que era uma história praticamente esquecida. Inclusive, alguns historiadores dizem que Esdras, que era um escriba, nasceu no cativeiro babilônico e ele se responsabilizou, ele estudou a história do povo dele. E aqui é uma boa lição para nós precisamos estudar a história da igreja, a história da nossa espiritualidade, a história da nossa fé, para que a gente possa de fato defender. O que me chama a atenção dentro da história de Esdras é que ele estudou todo o contexto da religião que ele estava inserido, do povo que ele estava inserido, e ele se surpreendeu e ele se tornou o cara que Deus levantou para trazer um reavivamento em Israel, especialmente em Jerusalém. Então Esdras, estudando a história do seu povo, encontra a história de Jabes. E Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes porque ele havia sofrido muito durante o parto. Como eu estava falando, o Esdras, ele descreve na genealogia a história de Jabes. E eu acho interessante porque literalmente foi o Espírito Santo que fez ele escrever isso. Como eu disse, era uma regra que em genealogia não se narra a história da pessoa, apenas conta quem gerou quem. Mas quando o Espírito Santo quer de fato tornar notório o nome de uma pessoa, olha o que ele fez, ele quebrou a regra. E o Deus que cria regras, mandamentos, princípios, na verdade é muito mais do que regras, ele é o Deus que quando ele quer honrar alguém, ele também quebra essas regras. A regra é, na genealogia não se narra a história de ninguém, mas aqui o Espírito Santo, enquanto o Esdras vai escrevendo quem gerou quem, o Espírito Santo fala para Esdras, para e conta a história de Jabes. Queridos, para iniciar essa manhã, nesta live, né, nessa minha primeira live, a palavra que eu quero deixar para você é o seguinte: o nosso Deus quebra protocolos para honrar a vida de alguém. A história de Jabes ficaria perdida, mas o Espírito Santo honrou a história de Jabes. Esteja preparado. Se você é alguém que de fato tem história com Deus, na hora certa, Deus vai criar um cenário para que a sua história seja conhecida. Aqui na história de Jabes é o seguinte: a história de Jabes diz que ele nasceu e trouxe muitas dores para a sua mãe. E essas dores foram dores de parto. Mas alguns historiadores dizem também que a razão dessas dores não foi só o parto em si. É que a história de Jabes acontece no período em que Josué está conquistando as terras juntamente com a nova geração que viveu pós-Moisés. Então o que acontece? Nessas conquistas de terra, divisão de terra, o pai de Jabes morreu na conquista dessas terras em guerra. E a notícia da morte é muito parecida com aquela história do primeiro livro de Samuel, quando a arca foi roubada pelos filisteus
E quando a notícia chegou, tanto a Bíblia diz que Eli, o pai dos 2 jovens sacerdotes, Ofni e Finéias, tanto Eli dá notícia, morre, como também a esposa de um deles, de um dos sacerdotes, quando recebeu a notícia que o marido tinha morrido na guerra e a arca tinha sido roubada, ela entra em trabalho de parto e ela dá à luz uma criança e coloca o nome do menino Icabod, que significa a glória de Deus foi embora, a glória de Deus foi roubada. Então era comum isso acontecer. E na história de Jabes é a mesma. Os historiadores dizem que o pai de Jabes morre numa guerra, na conquista das terras. E quando a notícia chega, a mulher, ao receber aquela notícia, o impacto emocional é tão grande, a esposa dele, que ela começa a dar à luz à criança. Então, tanto ela tem dificuldade para dar à luz à criança, como a dor da notícia de que o marido morreu na guerra se instala. Por isso é que ela diz: com muitas dores eu dei à luz a essa criança, e por isso eu vou dar o nome dele de Jabes. Jabes significa provocador de dores. Imagina, é claro que na nossa sociedade brasileira, quando se dá nome para uma criança, não se pensa no significado. Mas Israel valorizava o significado. Em Israel, o nome ou tinha um significado profético, aquilo que a pessoa seria, ou o nome estava ligado com a circunstância do momento, como é o caso de Jabes, ou o nome carregava em si uma honra a Deus, como por exemplo Elias, que significa só o Senhor é Deus. Tantas outras lições. Então, o nome de Jabes, ele recebe da mãe provocador de dores. Imagina você crescer numa sociedade que o nome tem um impacto muito grande. E a tua mãe, em um momento de desespero, coloca o nome como esse: Jabes, aquele que provoca dores, aquele que gera dores, aquele que provoca angústias, aquele que me trouxe dores. Ninguém quer carregar esse estigma provocador de dores. E às vezes eu gosto de brincar. Imagina que esse cara, Jabes, vai na casa de um homem e ele tá gostando da filha do cara e ele chega lá dizendo que quer namorar com a menina, e quando o pai pergunta como é o nome dele, ele diz que o nome dele é Jabes, o provocador de dores. Ou imagina esse cara na escola, se do jeito que a gente vive hoje a sociedade do bullying, esse menino na escola, no momento da chamada, seria um dos momentos mais difíceis. A chamada, quando chamasse Jabes, provocador de dores, o impacto que isso geraria. Então, assim, vamos ser sinceros, o nosso nome tem muito a ver com a nossa identidade, o sentido do nosso nome, né? E agora que eu já falo no sentido significativo. Quantos de nós já recebemos aquele estigma? É o cachaceiro, é o fofoqueiro, é a prostituta, é o preguiçoso, é o que não vale nada, é o imprestável. Sabe? Esses estigmas ainda existem. E a gente começa a receber aquilo e começa a achar que isso faz sentido para nós. Realmente eu sou o que estão dizendo que eu sou. Então, como palavra de Deus para você, eu vou trazer aqui o princípio de Jabes. Jabes poderia ter mudado o nome dele, porque naquele tempo era normal. Até Deus mudou o nome. Por exemplo, Abrão, pai exaltado. Deus mudou o nome do cara para Abraão, acrescentou uma letra e agora o nome já tem um novo sentido. O pai de multidões, né? Então, Deus mudou o nome. Simão, cana abalada pelo vento. Ele colocou o nome de Pedro, pedaço de pedra. Então, na Bíblia, tem gente que para Deus mudar a história de alguém na Bíblia, ele tem que mudar o nome. Na verdade, tem 3 coisas interessantes. A primeira é, Deus usa gente na Bíblia sem nome. Deus muda vidas de pessoas mudando o nome. E tem gente que Deus não muda o nome, só muda a história. Eu citei aqui a história de Abraão, que ele mudou o nome para poder mudar a história. E Pedro. Tem gente que Deus usa na Bíblia sem nome. Por exemplo, você sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Ninguém sabe. Ninguém sabe o nome da mulher do fluxo de sangue. Mas todo mundo já pregou essa história praticamente.
Tem um amigo meu que ele brinca dizendo que a mulher do fluxo de sangue não tem mais nem sangue. A gente já pregou tanto a mulher que perdia sangue, etc. Não tem o nome dela. Na Bíblia tem o nome daquele paralítico que passou 38 anos num tanque, chamado tanque de Betesda, esperando o milagre? Não tem. A Bíblia dá o nome da babá que salvou Mefibosete? Não dá. Mas se não fosse ela, o Mefibosete não existiria, não. O cara tinha sido eliminado. A Bíblia dá o nome daquela mulherzinha viúva, da história da multiplicação de azeite, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Não dá nome, mas tem a história. Aqui vem uma mensagem. A mensagem é: tem gente que não vai ter nome, mas vai ter história. Talvez você não tenha nome, nós vivemos a época que as pessoas valorizam a gente pelo número de seguidores que tem no Instagram, ou se tem nome famoso, ou se é um nome de uma família influente. Deus não. Deus algumas vezes vai esconder o seu nome, mas vai enaltecer a sua história. Mais importante do que ter nome é você ter história. Aprenda isso. Mais importante do que você ter nome é você ter história. A Bíblia diz que um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ok, mas na Bíblia está cheia de histórias que não contam o nome da pessoa, mas conta a história. E essas histórias nos inspiram. Então, mais importante do que ter nome, não esqueça, é você ter história. Tem gente que Deus vai usar sem nome, mas com história. Já tem gente que Deus vai mudar o nome para poder mudar a história. Até o caso de Jacó, que recebeu o nome Jacó, que possivelmente significa suplantador, enganador, e por causa desse nome o cara levou a sério. Já que eu sou enganador, eu vou enganar. Enganou o irmão, enganou o pai e vivia de enganar. Foi preciso ele passar uma noite inteira em uma luta metafísica com um anjo, e no final da guerra, amanhecendo o dia, o cara passou a noite toda brigando com o anjo. O anjo pergunta o problema dele: como é teu nome? O cara diz: meu nome é meu problema, meu nome é Jacó. Aí o nome diz: a partir de agora teu nome será Israel, que quer dizer príncipe. Aquele que lutou com Deus e venceu, lutou com os homens e prevaleceu. Deus teve que mudar o nome. Agora, Jabes não. Isso aqui é incrível. O Jabes não mudou o nome, mas mudou a história. Talvez o seu nome já por muito tempo foi o estigmatizado como o problemático. Quando você chegou o problemático, chegou o cara difícil, chegou a mulher problemática, chegou a provocador de dores, chegou aquele que provoca problemas. Talvez por muito tempo você foi visto na sua família como provocador de problemas. Talvez quando você chegou na rodinha dos amigos, os amigos disseram: é o provocador de problemas. Talvez os estigmas que lançaram sobre você foram termos que carregam dentro de você uma certa mágoa. Não é obrigado você mudar o seu nome, mas você pode mudar a sua história. É a história de Jabes. Beleza, quer dizer que eu sou provocador de dores? Isso. Então quer dizer que Jabes, esse nome, minha mãe me deu esse nome porque no dia que ela estava dando a luz a mim, eu gerei angústia nela, eu fiz ela chorar. Exatamente. E ele poderia transformar isso em karma, sabe? Ficar se culpando: eu sou o cara do problema. Porque tem gente que ele vive se culpando e culpando os outros: eu sou o problemático, eu nunca vou pra frente, eu nunca vou dar certo porque disseram, minha mãe disse que eu não presto, meu pai disse que eu não vou ser nada na vida, o professor disse que eu não vou conseguir, lá na minha igreja disseram que eu não presto. Aí o cara fica pegando isso, transformando em karma. Não transforme isso em karma. Transforme isso em história de superação. Mude isso. Jabes disse: eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar. O nome não dá para mudar. Ele até que queria. Por que eu digo que o Jabes queria mudar o nome? Porque no capítulo 4, versículo 10, o texto diz que a oração dele, ele fez para Deus, o primeiro pedido foi: Senhor, me abençoa muitíssimo. E pedir a bênção de Deus naquele tempo era lembrar de Jacó. O que foi que o Jacó disse? Me abençoa, disse para o anjo.
Aí o anjo foi e disse assim: como é teu nome? Jacó. Pois a bênção é, teu nome agora é Israel. Deus abençoou Jacó mudando o nome dele. O Jabes, quando fez esse pedido, me abençoa muitíssimo, era disso que ele estava lembrando. Ele estava dizendo, assim como o Senhor mudou a história de Jacó, abençoando ele, mudando o nome, me abençoa mudando o meu nome. Só que Deus não mudou o nome dele. Porque tem hora que a gente quer que, do jeito que Deus se relaciona com o outro, ele se relaciona com a gente. Só que Deus tem uma história só para você. Deus tem uma história só para você. E a história dele é uma história única com você. A Bíblia diz que Deus não mudou o nome de Jabes, mas mudou a história dele. Me abençoa muitíssimo. O interessante é que esse cara é esperto, muitíssimo. É o grau do superlativo. Ele não diz me abençoa pouco, me abençoa um pouquinho, me abençoa muito. Não, o cara quer ser abençoado muitíssimo, porque tem gente que carrega a mentalidade da pobreza, a mentalidade da pequenez. Se Deus me der pelo menos um pouquinho, tá bom. Não, Deus tem muito para você. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou muito mais do que nós pensamos. Eu gosto de dizer que Deus, ele tá para realizar na nossa vida para além daquele caderno de metas. A gente coloca uma série de metas para a vida. Não sei se você é essa pessoa que escreve as metas no papel e etc. A gente coloca metas. Só que Deus tem muito mais do que aquilo que você colocou no caderno de metas. É muitíssimo o que Deus tem para você. Então, o Jabes fez, Senhor, me abençoa muitíssimo. A outra coisa que ele pediu para Deus foi amplia os meus termos. Lembra que o pai dele morreu por causa de terras? Então, está pedindo para Deus, Senhor, amplia os meus termos, porque no Antigo Testamento ter terras era ter respeito e autoridade. Amplia os meus horizontes. Você já fez essa oração esse ano, Senhor? Que esse ano de 2024 seja um ano em que o Senhor venha ampliar os meus horizontes, ampliar os meus termos, me fazer crescer, me fazer avançar. Deus tem isso para você. Ele quer ampliar a sua mentalidade, ele quer ampliar os seus sonhos, ele quer abençoar a sua vida de forma extraordinária, é o que Deus tem para você. Então aprenda com Jabes. 4 pedidos ele faz. Me abençoa muitíssimo, amplia os meus termos, que a tua mão vá comigo. O cara é esperto, ele sabe que a mão de Deus guiando ele, ele sabia do poder da mão de Deus. Na Bíblia, a mão de Deus é o próprio poder de Deus operando. Está escrito que com mão poderosa ele tirou o povo de Israel do Egito. Então, pedir a mão de Deus guiando ele é pedir o próprio poder de Deus se manifestando na vida dele. E o último pedido dele é: não deixes que do mal eu seja afligido. E quando você vai estudar o hebraico, essa palavra é: não me deixe ser vítima das minhas aflições. Porque tem gente que pega os seus problemas e transforma isso como se fosse o chapéu sombreiro mexicano, fazendo sombra. O cara se torna vítima. É porque meu pai me abandonou, é porque minha mãe não gosta de mim, é porque eu fui rejeitado. Não, transforme isso em testemunho. Deus quer usar você para transformar os seus traumas em testemunho, em cura para outras pessoas. Então, o texto encerra dizendo: e Deus atendeu a oração de Jabes. A maior prova é que a história dele está aqui. Engraçado é que, como eu falei, a genealogia é bem interessante. As genealogias diz o seguinte, que a regra é: não se conta a história de ninguém. Mas quando Deus quer honrar alguém, olha, ele quebra os protocolos. Ele fez Esdras escrever a história de Jabes. E o que eu acho mais interessante ainda é que aqui Jabes está incluído na genealogia dos descendentes de Judá. Só tem fera aqui. Só tem rei. É Salomão, é Davi, é Roboão, é Asa. Só nome de rei. Aí exatamente bem no nome dos reis. Exatamente numa genealogia que só tem nome de rei. Se você pegar aqui o primeiro livro das Crônicas, o capítulo de número 2, o capítulo 3, você vai ver que na genealogia dos descendentes de Judá só tem rei.
só tem fera, só tem cara top. É incrível. Aí exatamente só no meio dos reis, Deus pega a história de um cara chamado Jabes. Eu imagino até Esdras, como eu disse, Esdras foi que escreveu as genealogias do primeiro livro das Crônicas. Eu imagino Esdras conversando com Deus, dizendo: Senhor, mas é para mim colocar o nome desse cara aqui? Aqui só é nome de rei. E Deus dizendo: coloca o nome dele. Senhor, mas aqui só tem famoso. E Deus dizendo: mas coloca o nome dele. Senhor, mas aqui só tem homem que tem trono, que tem coroa. Eu disse: ele não tem coroa, mas ele tem história. Coloca o nome do cara aí, rapaz. Ei, esteja preparado. Salmo 113 diz que Deus faz da estéril mãe de filhos e pega o pobre, pega o necessitado, levanta das cinzas e faz ele se assentar no meio dos príncipes, no meio dos reis. Você recebe essa palavra? Você está preparado para você ser o mais ilustre? Talvez no meio da sua família não tem ninguém que tem uma história de destaque, uma história de vitória. Talvez no meio da sua família, o histórico da sua família é cachaceiro, é gente envolvida com drogas, é gente que não prestou, é gente de sexualidade deturpada. Eu não sei como é o histórico da sua família, mas Deus está te chamando para ser como Jabes, alguém que vai mudar a história da sua família. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Isso é profético para você. Você vai ser o mais ilustre entre os seus irmãos. E o engraçado é que esse cara mudou tanto a história da família dele, que aqui não diz que só ele era ilustre. O texto deixa bem claro que os irmãos dele também eram ilustres, mas ele era o mais ilustre. Ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Deus vai usar você para viver esse tempo. Tem uma teoria psicológica que diz que a gente só é o resultado do comportamento do meio. Nós somos produto do meio. Então, se na minha família deu tudo errado, eu só sou a reprodução do comportamento errado da minha família. Se eu moro num bairro que todo mundo aqui é corrompido, aí eu só sou o resultado. Não! Deus te chamou para não ser produto do meio, mas para você ficar no meio com um produto melhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Seja alguém que vai mudar a história. E para fechar, eu gosto muito de estudar a história por trás da história. Sabe o que é que me chama a atenção? É que os historiadores dizem que Jabes pediu para Deus terras. Deus deu para ele terras, territórios tão grandes que Jabes criou uma cidade com o nome dele. Inclusive a Bíblia cita isso no capítulo 2 do primeiro livro das Crônicas. Uma cidade com o nome de Jabes. E dizem os historiadores que essa cidade foi uma cidade só de escriba, onde nessa cidade só morava gente. Quem eram os escribas? Os caras mais especiais do Antigo Testamento e da Bíblia. Eram os caras que escreviam, eram cronistas, eram escritores. Então, esse camarada de fato se destacou. Ele era o mais ilustre, ele era o mais nobre, ele foi o mais grande da sua família. Poderia ter terminado se levantando: eu sou o provocador de dores, meu nome é provocador de dores. Mas ele não carregou o karma do nome. Ele mudou a história. Então aprenda isso. Não esqueça isso. Na Bíblia, Deus usa gente sem nome, mas que tem história. Deus já tem gente que Deus muda o nome para mudar a história. E 3, tem gente que Deus não muda o nome, mas muda a história. Então, que Deus te abençoe. Se vocês gostaram, compartilha. E a gente vai fazer mais. Vamos gravar mais lives. Vamos fazer séries de mensagem. Bem, pessoal, Deus abençoe vocês grandemente.